Olá, pessoal. Boa tarde. Olá, Joyce, Flávia. Vamos chegando, esperar aguardar o Andrés entrar aqui na nossa live. Querido amigo, Rafa, Elza, pessoal chegando. Oi, Joyce, tudo bem? Maninha, viva! Sempre ter a mãe por perto é auspicioso. Aí, Andrés, eu vi que você entrou. Clica para você compartilhar a live comigo, Andrés, pelo Saúde Elementar. Qualquer coisa, se você não conseguiu, entre e sai de novo, aí vai aparecer o link. A Nininha entrou, Ana Beatriz, Rafa Rodarte. Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Salve, querido. E aí, meu queridão? Tudo bem? Bom, bom, que prazer, Que alegria, hein? que gostoso. Estou nos últimos ajustes aqui tecnológicos, mas acho que tá dando certo, né? Tá, tô te ouvindo bem, a imagem tá boa. Você tá Ótimo. onde? Tá no litoral ou tá em São Paulo? Estou em Indaiatuba, no interior. Ah, no interior, verdade. É, Legal. A gente está aqui em São Paulo, na nossa casinha, experienciando essa perspectiva diferente de tempo, né? Que hum, interessante isso, né? Como o tempo está diferente, né? A uhum, percepção, a minha percepção do tempo, ela tá diferente, assim. Eu tenho sentido uma densidade, não no sentido só de, assim, no sentido de peso, uma densidade no sentido de uma presença, sabe? E sim, acho que tem tudo a ver essa nossa conversa aí, para isso, falar desse estudo, dessa reflexão. com Legal. certeza. Para quem está entrando agora, né? Acho que muita gente já conhece a gente. Para quem não conhece, eu acho que surgiu, abriu um pouco, né, Gil, para o pessoal, para eles irem Sim, entendendo sim. essa essa demanda, assim, porque eu e o Gil a gente conversa bastante na paralela, assim, né? A gente toca muito e tem uma troca muito linda mesmo, assim, até de caminho que a gente percorreu, muito parecida. E o que a gente identificou foi uma necessidade de compartilhar. Isso é muito importante, assim, né? Deixar bem claro que a gente não está aqui como detentores da verdade, falar assim, aqui de cima nós sabemos isso e vamos falar para vocês. Assim, é o que a gente está vivendo no dia a dia, mas que muitas vezes a gente percebe que, às vezes, passar uma ferramenta, um ponto de vista para as pessoas, pode ser uma coisa assim que pode mudar muito, né, a vida da Uhum, pessoa. E o tempo, como você falou agora, né, Ju, tá sendo experienciado de uma forma muito extrema, né? uhum, E a gente não aprender a absorver, sorver, né, uhum, digerir tempo, ele pode machucar muito a gente, né? Se a gente ficar lutando contra o tempo e se perdendo e brigando com o que a gente está vivendo. Então, acho que é um bom momento para a gente discutir exaustivamente, conversar e falar sobre o tempo, em como viver, como experienciar, ferramentas para lidar com isso de uma forma mais suave, né? Porque eu tenho visto muitas pessoas em casa, assim, com muito tempo, aparentemente, mas uhum. sofrendo muito, se perdendo muito na internet, Instagram, Facebook.
e como assim se perdendo no labirinto do tempo, quando ele pode ser uma grande ferramenta, né, de autoconhecimento, de mergulho interno, enfim, Tem queria esse... fazer para amar as pessoas, né? É, tem uma coisa, é quase uma provocação para mim, né, que eu tenho, assim, até conceitual quando eu comecei a estudar o Ayurveda, né, porque o Ayurveda valoriza muito o tempo como um dos principais fatores regentes da nossa saúde. Isso. Mas eu sempre, o Ayurveda lista várias coisas, né, são listas, né, então a nossa idade, fala, por exemplo, do tempo que a gente fica exposto a algum fator patológico ou algum fator benéfico. Mas a sensação que eu tenho, e é esse estudo, essa conversa que eu quero abrir, que quando o Ayurveda traz o conceito de tempo, a nossa relação com o tempo é algo muito mais profundo. Isso. Talvez o tempo é algo que não, né, o tempo é algo linear. O tempo é a somatória de coisas que eu faço. Quanto tempo eu tenho para fazer tal coisa? Está me sobrando tempo? Está me faltando tempo? Que tempo será que é esse que o Ayurveda propõe como um tempo que nos reconecta com um lugar mais profundo nosso? Né? E o que esse momento que a gente está vivendo nos convida a entender esse tempo que o Ayurveda fala. Porque às vezes eu penso assim, né? Nossa, eu tenho refletido muito isso. Eu tenho passado o dia inteiro trabalhando. Em casa, com os meus filhos, na cozinha, com minha companheira, cuidando das plantas. Mas a sensação que eu tenho é que eu estou com muito tempo interno. E eu percebi que eu estava vivendo um momento de vida antes em que eu estava correndo atrás do tempo. Estava correndo atrás das coisas. E agora está me sobrando tempo interno. Então, que tempo, que espaço é esse, né? Tempo e espaço, né, é um conceito muito importante. Tempo como espaço interno, por exemplo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Gil, aproveitar que você abriu isso. O Uhum. que você sente que aconteceu no seu corpo, bem fisiologicamente falando assim, o que você sente que aconteceu quando abriu esse tempo? Você, nossa, eu tô com muito tempo. O que você sente que veio assim? Olha, é interessante assim, né? Eu vou falar da minha sensação, mas eu vou costurar com o meu estudo do Ayurveda, né? Digamos assim, a sina do professor, né? A gente acaba juntando os conceitos até nas nossas experiências sensoriais. Mas o que eu percebo, né? Eu percebo um espaço maior para sentir. Um espaço maior para sentir. Eu podendo sentir, por exemplo, os meus filhos mais. Eu podendo sentir a minha companheira, eu podendo sentir o alimento que eu preparo. E quando eu me relaciono mais sensorialmente com as coisas, eu percebo que eu ganho espaço interno. Então eu me sinto menos oprimido, né? Só que ao mesmo tempo, né, isso não está sendo, digamos, gratuito, assim, no sentido... Está tendo um trabalho que eu tenho feito que é me desapegar de uma série de coisas que eu estava preso. Né? Uma coisa de estar sempre buscando, tendo que cumprir com metas, com coisas, uma relação muito forte com o dinheiro. E de repente um espaço interno que sobra para mim. Menos... E assim, é o que eu falei, eu estou ralando muito. Né? 3 filhos, casa, precisar se reinventar da noite para o dia, contas para pagar, mas ao mesmo tempo um espaço sensorial interno. Né? E aí se abre algo que é muito precioso, esse espaço interno que se abre, que me dá uma sensação talvez mais vertical e menos horizontal da vida. Opa, existe um tempo que é vertical, que eu posso dilatar ele dentro de mim. Eu posso estar ali acordando no meio da madrugada para cuidar da minha filha e de repente, nossa, eu preciso mais. Não, eu estou aqui agora, cuidando da minha filha de madrugada. Aí abre um espaço
vertical, que não é horizontal, né, de um tempo cronológico do fazer, é um tempo interno, de contato interno. Então, para mim, está abrindo muito essa percepção desse tempo interno, sabe? De um espaço de conexão interna, de um contato interno comigo mesmo, algo muito íntimo, muito especial, assim. Que lindo, Gil. É. E você, como tem sentido Que essa bom que, relação com o tempo? né, porque é uma preciosidade. É, eu sinto que a gente chamou essa live, né, de tempo e de gestão. Uhum. E às vezes, né, algumas pessoas, né, até a Maíra, ela veio falar, mas tempo de gestão, assim, né, ela que não Uhum. está mergulhada, né, nesse lugar, assim. E eu sinto que esse tempo que eu fui ganhando, tempo cronológico, vamos dizer, né, um espaço para correr, sair de casa, atender, enfim, de locomoção. Eu sinto que pouco a pouco esse tempo ele foi me ajudando a digerir melhor a vida. Num sentido bem amplo, tá, gente? A gente está extrapolando aqui, eu estou falando assim de sensações profundas, o Gil também. E eu sinto que pouco a pouco esse tempo mais dilatado, eu senti isso também, eu senti bolhas de tempo na minha vida, assim, espaços, né? Eu acabei de ter um filho, né, o Manu, ele tá com, vai fazer 60 dias daqui a pouco. Uhum. E aí, quando eu tava com ele, tempo, eu fui aprendendo tanto, assim, às vezes eu chegava perdido no tempo da mente, fazer aqui, e eu via que a gente tinha como um embate dentro dele, que dava uma faísca, ele chorava, e eu fui aprendendo, assim, eu fui até para aprender, escutando ele, tentando olhar ele, pouco a pouco, né, eu fui deixando meu olho mais vesgo, caindo para trás, uma hora eu falei, nossa, entendi o tempo dele. E como eu tinha bastante tempo para experimentar isso, eu senti que eu conseguia absorver as coisas de uma forma assim, Gil, mas tão grandiosa, mas assim, a digestão do Agni, agora falando, jogando o Agni na mesa do Agni, por exemplo, assim, embates, né? Eu ia ter com a Maíra, com certeza, em alguns momentos, eu senti que esse dilatado, ele me fazia digerir, assim, um Agni muito mais profundo. Ah, ok, eu consigo digerir isso. E aí eu comecei a falar, como que eu tenho tempo? Eu comecei a me perguntar, né, como que esse tempo ele pode influenciar tanto no Agni? Uhum. Como assim o tempo ele influencia tanto no Agni? Porque assim, é uma coisa incrível, né? Tanto a digestão de alimento, calma aí, eu acho que estão falando do som aqui. Sabe o que que é, Dé? É porque tinha uns cachorros latindo aqui e quando entra som por aqui, corta um pouco o seu som. Eu entrei aqui para dentro, acho que vai melhorar. Ah, eu posso chegar mais perto aqui também. Melhorou aqui? Melhorou. Agora eu vim para um lugar mais fechado, onde não dá para ouvir tantos cachorros. Tá melhor Ah, já. ótimo. A vida como ela é, né, gente? É. Então, ó, o Bruno tá aqui, o Bruno Kirali, eu já troquei muita ideia sobre tempo com ele também. E aí, Gil, eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho pra gente, assim, não sei se você se sente à vontade, de costurar Uhum. o tempo com a digestão. Porque Sim. eu sinto que tem um conhecimento tão rico no que a gente está vivendo hoje em dia e tudo que a gente precisa digerir, né? Uhum. Então, assim, como que você poderia contar um pouco pra gente a sua visão de Kala, de tempo, de Uhum. Agni, de gestão? Sim. Você se sente à vontade para falar um pouquinho? Claro, eu adoro falar disso. Então, gente, eu vou falar um pouco agora de uma parte bem conceitual do Ayurveda. Não sei o quanto todo mundo vai super acompanhar,
Mas eu quero trazer um pouco essa visão que o Ayurveda tem de tempo e metabolismo, ou digestão, ou Agni, né, como a gente chama. Agni é esse fogo da transformação interna. E o Ayurveda tece isso de uma forma muito bonita, né? Porque, primeiro, né, a palavra kala, que significa tempo, ela também, você só muda o azinho longo, que tem 2 as longos, tem 2 as a palavra kala. Quando um a longo, o primeiro a é longo, você está falando de kala membrana. Quando o segundo a é longo, você está falando de kala tempo. Então olha que lindo. O nosso corpo é formado por membranas, que são invólucros, que regenciam a forma do nosso corpo. Então imagina que a gente tem várias membranas que nos envolvem. E essa membrana, imagina que nós somos algo que pulsa, né? O tempo é um pulso, né? Olha que coisa linda. O tempo é uma pulsação, é uma marcação, né? É uma dança, né? A gente chama na cultura védica, né, na cultura da Índia, que Shiva Nataraja, que é aquele senhor que é Shiva com uma roda de fogo em volta dele, que é o senhor da dança, ele também é o senhor do tempo. Ele dança e o tempo se move de acordo com sua dança. Então, o conceito de membrana, né? Esse conceito de membrana, de invólucro, né? Essa ideia que a Fernanda está colocando aí, uma sensação de balão, né? Então a gente tem uma borda e ao mesmo tempo tem um ar dentro, cheio de energia vital. Então borda, cala, membrana são nossos invólucros, que nos restringem, mas nos dão a possibilidade de existir. É uma restrição, é considerado um dos restritores, mas que nos dá a possibilidade de existir. E, ao mesmo tempo, o tempo é um restritor também aqui. Olha que bonito. É algo que restringe, que contém, mas que, ao mesmo tempo, nos dá a possibilidade de existir. A gente pode entender que o corpo, que é composto por bordas, é um grande mestre, que nos ensina a viver. E o tempo, que restringe também, é um grande mestre que nos ensina a viver. Quando a gente pensa, né, que forma e espaço, né, que na verdade o tempo, num sentido, é o tempo da transformação da vida, e que dentro da visão do Ayurveda, essa transformação da vida está intimamente ligada com nossas membranas internas. E é bonito assim, porque Ka, a palavra Ka, que vem da raiz tempo, né, como a regência do tempo, que forma também a palavra membrana, como a regência de uma pulsão, um pulso, né? Essa palavra também forma a palavra Kaya. Kaya, que a gente traduz muitas vezes no Ayurveda também como corpo, Kaya também tem como sinônimo Agni, fogo digestivo. Então a palavra Kaya, corpo, que tem essa mesma palavra Ka, também significa fogo. Ou seja, quem rege essa dança da forma e do tempo? Quem é o Senhor que transforma dentro da natureza, né? Que transforma, que faz a transformação. O que precisa para transformar? Precisa de destruição? Precisa de assimilação? Então, para algo pulsar, precisa de vida, precisa de calor. E é muito bonito, porque o Ayurveda fala que o Agni, que é esse fogo, que está em todo o processo de transformação da natureza, esse fogo está nas nossas membranas. Então, a base da regência do tempo é a nossa digestão. Olha que bonito, isso é muito profundo. Por exemplo, o Andreas falou, né?
como que o tempo está ligado com a digestão? Vamos pensar agora num sentido mais fisiológico, né? Digestão depende de quê? De contato, permeabilidade. Né? Então, o meu corpo em contato com um alimento, por exemplo, dentro de mim. As minhas mucosas, que são minhas calas, minhas membranas internas, né? Que vão reger um tempo interno meu. Quando eu estou em harmonia com esse tempo interno, eu absorvo bem, porque eu estabeleço um contato mais pleno com aquilo que eu estou me relacionando. E olha que bonito, porque aqui abre um leque, né, Andrés, muito poderoso, porque o Ayurveda fala que digestão não é só física. Isso. Qual é o tempo que a gente tem para olhar no olho um do outro? E é o tempo que eu preciso para assimilar a experiência do contato. A Nininha do Small Acts aqui pediu para eu repetir. Então, olha só, Nininha, é bonito repetir isso, né? Porque o Ayurveda está nos dizendo que a relação de forma, que é nutrição, né? Nutrição, né? Não é forma que estabelece o meu corpo, a minha forma, é porque eu nutri esse corpo. E para eu nutrir esse corpo, eu transformei a natureza externa dos alimentos, da vida, do sol, numa natureza interna. E para isso eu tenho um tempo de contato com a natureza. Eu preciso ficar no sol um tempo, não é? Eu vou no sol e volto. Eu preciso de um tempo sensorial. Eu preciso de um tempo para eu sentir o sabor da comida, para eu mastigar, para eu digerir. E esse tempo que o Ayurveda fala, que não é só um tempo de contato físico, porque o Ayurveda fala que essas membranas internas, tem uma autora que chama Maya Tiwari, que ela fala assim, que essas membranas, ela chama de corpo de cristal. É um corpo prismático interno. Então, que esse corpo de cristal está totalmente ligado com a forma com que a gente está sensorialmente. Então, digamos assim, nós temos um cristal interno que vai absorver a vida, não só através do alimento. Então, esse corpo de cristal, se eu estou presente, ele se abre. É como um lago, né? Se eu estou presente, as águas se acalmam e os nutrientes são absorvidos, eles chegam no meu corpo como uma experiência sensorial. Então, para eu absorver bem, metabolizar bem, eu preciso mudar a minha relação com o tempo. Não é simplesmente eu preciso comer proteína, isso e aquilo, eu metabolizo. Não, eu preciso me relacionar sensorialmente, ou seja, é a minha relação com o tempo. Isso gera o que internamente? Tempo. Mas que tempo que é esse que gera interno? Ah, o tempo da longevidade? Também. Mas que tempo que gera? Que de repente a gente se sente presente, que a gente se conecta, né, com o que a gente está fazendo, com o que a gente está sentindo. Gera um outro tempo, né, que é esse tempo vertical, que é o grande eixo do Ayurveda, né? É essa conexão com o ser. Porque todo o sistema do Ayurveda é essa mágica alquímica para reconectar com o ser. Muito lindo, Gil. Muito lindo. Enfim, isso para mim é onde a gente vai entrando no que é mesmo, né? É Sim. onde a gente vai entrando no que é a digestão. Eu queria falar algumas coisas aqui, mas antes me veio uma ideia, assim, enquanto você falava e as pessoas comentavam. Eu acho que a gente tem pessoas tão legais assistindo aqui. Para mim seria um presente se quem tiver afim, que está aí assistindo, fala para você o que é o tempo e a digestão. Independente se você é do Ayurveda ou não, né? Eu vi o Bruno aqui falando dele. Tenta, porque isso como vai ficar salvo, pra gente vai ser um deleite depois poder ler assim, qual que é a impressão de vocês, né, e a digestão. Pra gente enriquecer mesmo, né? Porque a gente está aqui para aprender também, né, Gil? A gente não tá, assim, cada um que fala é um aprendizado, assim. Uhum. E para mim fica uma coisa muito forte que você tocou, Gil, da pulsão das calas, das membranas.
da pulsão, porque a cala, ela não é algo estático, né? Às vezes quando a gente fala assim, essa membrana de cristal, talvez na mente a gente até imagina um cristal sólido e duro, assim, um vidro, né, lindo. Uhum. Mas são membranas muito pulsáteis, né? Muito pulsáteis, que elas se contraem, expandem, contraem, expande. E para mim, hoje, eu vejo como a vida, cada vez mais, eu consigo viver ela plenamente quando eu estou conectado com a pulsão das minhas calas, das minhas membranas. E quando eu realmente estou conectado com essa pulsão, como eu consigo crescer, captar o que está aqui fora e absorver para dentro, eu cresço e absorvo. Mas demorou para eu entender assim que tem uma pulsão, que eu não sou a cala para fora o tempo inteiro e crescendo e grande e para fora aqui, que às vezes eu vou ter que reduzir e contrair e esfriar um pouquinho para depois eu poder crescer de novo. Então, porque isso, ixi, agora os cachorros vão latir aqui. Porque isso para mim é muito, eu vejo que hoje, às vezes na Ayurveda, a gente tem uma tendência, quando fala de Agni, sempre pensar em coisas quentes, estimulantes, que é muito legal, né? A panaceia, o gengibre, a canela, são coisas que vão ajudando, né? O chá quente, a água morna. Mas eu vejo que a própria digestão fisiológica mesmo, muitas vezes, ela precisa de algo frio, de ervas frias, que reduzam esse fogo, que raspem as calas. Ontem mesmo, né, eu estava estudando os ovários policísticos, né? E é se a gente for levar nessa linguagem que a gente está falando, né, como as calas elas não vão conseguindo funcionar na pulsão natural. E aí uma erva muito boa é uma erva super fria, né, o melão de São Caetano, que também é muito bom para a digestão da glicose no corpo. E olha que interessante, né, como uma erva fria, amarga, super amarga, ela pode chegar na cala, raspar, né? Eu a imagem das amargas que elas vão raspando as calas e limpando e deixando elas prontas para voltar a pulsar. E não sempre a gente sempre está falando de picante, picante, ácido, né? Essas fórmulas que a gente tem. Porque a gente tem que entender que momento você está do seu pulsar. Às vezes, para você digerir melhor, você vai precisar de algo mais frio, você vai precisar de uma retração. Ou não, às vezes vai precisar de uma pimenta mesmo, né? Isso me leva muito para aquele estudo que a gente estava falando do quente e do frio, né? Uhum. Como Sim, isso é forte na vida, a gente saber entender as pulsões quentes e as pulsões frias. Que sim. momento eu preciso do quente da minha vida, ou do meu dia, ou do meu minuto, e que momento que eu preciso entender do frio, que eu estou precisando esfriar e retrair. Tem Então, uma, essa é. Fala. né, esse conceito do Ayurveda, essa ideia, né? Quando eu falo conceito, eu sempre procuro convidar, né, para uma percepção, né? A gente entender que conceito é uma coisa, porque o Ayurveda é um darshan, é uma visão. Então é Hum, aquilo que a gente vê, toca, sente. Não é uma ciência externa, né? Uma ciência de conceitos externos. São conceitos sensoriais, que eu posso sentir eles. E é muito bonito porque tem uma ideia do Ayurveda que é... eu acho que a gente tinha que. Isso é uma coisa assim, magnânima, né? Isso é. é e eu gosto muito de provocar a minha percepção para entender que, que eu posso chegar na microfuncionalidade do corpo através da minha sensorialidade. E aí tem esse conceito maravilhoso que a Fê escreveu aqui, que são as gunas, né? Então, as gunas são qualidades do universo, da vida, que são qualidades sensoriais. Então, o Ayurveda fala que existem 20 qualidades sensoriais, claro que não é uma restrição, mas são elementos muito importantes da funcionalidade da vida, de como eu posso sentir essa vida sensorial. E olha que interessante, né? Quando a gente começa a despertar a nossa percepção
para essa sensorialidade que o Ayurveda convida a gente a perceber, cara, começa a abrir um leque de presença, né? Então quando eu começo a sentir texturas, temperatura, peso, leveza. Então esse conceito das gunas, que significa qualidades, é um conceito muito importante. E, de novo, falando um pouco dessa visão clássica, o Ayurveda fala das Guru Vadi Gunas. Né? Então, Guru significa pesado. Então, quando entra no capítulo que vai descrever as gunas, ele começa falando dessa guna, Guru. Porque significa o quê? Vamos falar do mundo denso. O mundo denso, na visão do Ayurveda, é o mundo da mente, é o mundo dos sentidos, é o mundo dos alimentos, dos corpos. Então, denso é todo esse mundo que a gente experiencia. Então, nesse processo de densificação do mundo, né, então, o Ayurveda fala que existe um estado não manifesto e um estado manifesto de densidade que formam os corpos densos. A gente pode entender como a lei da gravidade que forma o corpo. Então, o Ayurveda fala, o primeiro par de gunas é pesado e leve. Claro que a gente pode olhar para os alimentos, né? Um alimento mais pesado, um alimento mais leve, mas também como a própria formação da vida. Se forma um corpo denso, como uma imagem quase que criacionista da vida. Quando se forma um corpo denso, um corpo, o que acontece com esse corpo? Ele entra numa dinâmica de vida. Qual que é a próxima guna descrita? Quente e frio. Então, quente e frio entra como uma guna que eles falam assim, é tão especial que ela ganha um destaque, que a gente chama de víria. Víria significa potência. Então, o que a gente entende? Que o equilíbrio da regência da vida depende de um equilíbrio termogênico. Né? Então, se você entender que toda forma existe, porque existe um equilíbrio de quente e frio nela, e que esse quente e frio sustenta uma pulsão dessa forma, qual que é a temperatura que mantém a vida e a forma do nosso corpo? Qual que é a temperatura que mantém uma rocha? Qual a temperatura que mantém uma água no estado dela, ou que depois ela vira vapor? Então a gente começa a ver que o calor e o frio, esse equilíbrio energético, é um regente da nossa pulsão. Olha que lindo, outro caminho que a gente faz aqui, né? Então, essa forma densa do corpo, da mente, das emoções, tem um invólucro termogênico. Se eu aqueço demais, a forma... Um mingau. O mingau começa a esfriar, ele forma uma película. Olha a importância do frio para nutrir, para formar o corpo. Né? Se você esquenta esse mingau, essa película se desmancha. Né? Então o Ayurveda traz nessa sustentação da forma, do tempo, e aí a gente já fez essa provocação, não só a forma como um estado nutricional, mas como uma experiência sensorial da vida, é regida pelo fogo interno. Então, como está o meu fogo, ou como está o meu frio, porque fogo é um equilíbrio de frio, né? Por exemplo, né, uma imagem que eu gosto muito é da lamparina, né? Que você tem ali a substância oleosa, pode ser o ghee, o óleo de rícino, o algodãozinho e a chama. Se não tem o frio do óleo, o fogo ele se dissipa. Existe um equilíbrio entre o quente e o frio que sustenta uma pulsão da lamparina, né? Então é muito bonito, né, como a Ayurveda entende que o fogo estabelece um equilíbrio da nossa relação com o tempo. Né? Como eu digiro, absorvo a minha vida, está completamente ligado em como eu experiencio o tempo. Isso. E ainda aprofundando, né, no quente e frio, a gente pode entender esse quente, ele é pulso de vida, né? Tem uma coisa do sangue quente da alma que percorre, que esquenta. Só que ao mesmo tempo, eu gosto sempre de ir puxando para a nossa vida, né? Porque é muito gostoso.
essa pulsão quente, catabólica, que queima, que diminui. Mas ao mesmo tempo, essa imagem que você deu, ela é muito linda, né, da lamparina. A gente precisa de um frio para dar forma e sustentar e nutrir e formar tecido. Tem aquele parágrafo que eu te mandei do Ashtanga Hridaya, né, que ele fala isso muito lindo, assim, o quente ele é uma pulsão forte, mas ele é catabólico. Ele vai diminuir. E o frio ele é difícil de digerir, mas ele forma tecido. Então, olha que pulsão linda que a gente tem que entender assim entre o quente e o frio, né? Como que eu tenho que me relacionar com esse quente sem deixar ele me consumir demais? E como que eu trago o frio para me nutrir sem deixar esse frio me estagnar ou piorar a minha digestão? Às vezes, pra gente, de a gente ficar falando disso, pode ser mais do que passar 1000 receitas, né? Sim. De... Vou falar mais alto aqui. Eu tô te ouvindo bem. Tá? De qualquer jeito, eu vou deixar mais perto aqui. Mas isso que você falou do frio, né, Andrés? Qual que é a unidade básica da vida, né? É uma célula, né? O que que uma célula tem? Tem um núcleo, que é potência, e tem uma membrana, que é um invólucro. Uhum. Será que se tivesse calor demais, formaria essa membrana? Uhum. Precisa do frio para formar a membrana. Por isso que o conceito de membrana no Ayurveda está ligado com o elemento água e com o elemento fogo, né? Tanto que você falou esse corpo cristalino, né? Essa membrana, ela é moldável, é uma pulsão. Então, quando se forma uma borda, o que sustenta a borda? É o elemento água, em Uhum. essência. E o que Uhum. que rege a transformação desse elemento? É o elemento fogo. Então, existe um equilíbrio. Se tem fogo demais, não se forma a vida, né? Ou se tem água demais, a vida também não é ativada, porque precisa desse equilíbrio. E que é muito bonito que na visão cosmológica, né, a gente fala dos deuses, né, que é Vayu, o deus dos ventos, aí a gente fala Agni, o deus fogo, né, e Sálmia, né, o Soma, que é o aspecto da lua. Então, quando a gente fala que a regência da vida é vento, movimento, fogo, o sol e soma, a lua, como os aspectos básicos, quem é o vento? É o tempo, é a pulsão, né? Quem é Agni? É o fogo, é o metabolismo, é a transformação, é a destruição. Quem é a soma? É a preservação, é o resfriamento, né? A condensação. Num sentido cósmico, esse equilíbrio, esse mesmo equilíbrio está no nosso corpo, né? Isso. E é bonito isso, né, Andrés? Porque se a gente trouxer para um sentido energético nosso com a vida, não só digestivo, o que a gente estava vivendo no nosso planeta, né? A gente estava num overflow de informação, excesso de fluxo de informação de fogo, queimando, consumindo, consumindo, consumindo. E aí, de repente, a gente é convidado a parar. Uhum. Parar. Para reestabelecer a harmonização da nossa forma. Né? Para reestabelecer uma boa formação do nosso corpo, dos nossos tecidos. Porque a gente precisa de resfriamento num sentido de soma, né? Dessa energia lunar, desses ritmos da natureza, para a gente se recolher, porque o fogo interno estava, digamos, no sentido do excesso, né? Estava consumindo até a nossa própria percepção. E externo também, né, Gil? Eu sinto que foi um convite para a gente dar um tempo por meio externo também, né? Porque a gente estava literalmente esquentando muito, né? Esquentando tudo, assim. Aonde, como que vai sobreviver uma cala da natureza
com tanto calor que a Uhum. gente estava gerando e tanta agitação e tanto movimento, né? Uhum. Eu acho que talvez esse seja o grande, grande convite desse momento, é a gente aprender, né, com essa pulsão, assim, inclusive lidando com o meio externo também. De Sim. aprender a lidar com a pulsão da natureza, de aprender, assim, nossa, tá na hora de eu me recolher e parar de esquentar. Vamos esfriar um pouquinho. Agora a gente pode esquentar de novo nessa dança, né? Quanto tempo a gente tá, Gil? A gente tá com tempo? Deixa eu, eu, não, eu tô sem relógio, uns 20 minutos ainda. Deixa eu ver aqui. Ah, que bom. É, pra mim eu parei. E tem uma coisa bonita também, né, Andrés, que eu fico Sim, refletindo, um né? parâmetro aqui, ó. Que lindo, que momento. Aqui tá assim também, ó. Mas uma coisa que eu É, fico meditando também, né? Que uma outra palavra, né? A gente falou de kala como tempo, kala como membrana. Aí eu falei de kaya, né? Que tem essa mesma raiz K, que é fogo e é corpo também, né? O fogo digestivo e o corpo. E tem mais uma palavra, que tem várias, né? Mas tem uma palavra que se chama Kali, né? Que é um aspecto da deidade, que é um aspecto destrutivo também, né? Assim, que está ligado com essa força de destruição para renovar a consciência. E é dito, né? Quando a gente abusa do tempo, Kali se manifesta. Quando a gente se uhum, desconecta do tempo, essa força, né? Que é uma força muito poderosa de transformação, que é uma força desafiadora de lidar muitas vezes, né? Porque a gente nascimento e formação é algo que a gente almeja, mas destruição não é uma coisa fácil, né? E um corpo que não elimina, que não defeca, que não secreta, que não põe para fora, ele não consegue formar um corpo saudável. Então eu uhum. vejo que a gente está num momento lidando muito também com essa força de Kali, que é uma Isso. força do desapego, né? A gente sabe que para mudar a nossa relação com o tempo, e aí obviamente com o nosso metabolismo interno, a gente precisa refletir em como estão os nossos apegos. Por quê, né? Por que, que o Ayurveda provoca a gente com esse conceito, né? Colocando o apego como uma das principais origens da doença, né? Ragada e Rogam, né? O apego como o princípio da doença. Porque imagina, nós somos uma folha num rio fluindo no tempo. Aí de repente eu me apego a alguma coisa. Eu quero para mim. Não está errado isso. Faz parte da vida. Mas pode ser que o apego que eu gere por algo me aprisione. Hum. E eu perca essa experiência interna do tempo. Então eu vejo que a gente está num momento em que Kali, né, que é essa força de transformação, se manifesta e que convida muito a gente ao desapego. Muito ao desapego. E desapego não significa abrir mão, não significa deixar de cultivar, né? O solo, a terra, a abundância, a prosperidade, o amor, os vínculos, a nossa lealdade, as nossas relações. Desapegar não é isso, né? Então, para mim é muito mágico quando o Ayurveda põe no primeiro verso, né, de um livro do Ashtanga Hridaya, que Ragada e Rogam, né, que Raga é um dos princípios da doença, e Raga é apego, que é se aprisionar, né? Apego, aversão. Então, quando a gente começa a ver o que a vida está convidando a gente a soltar nesse momento, o que eu preciso mesmo, o que é essencial para eu poder mudar a minha relação interna com o tempo, né? E é bonito assim, porque desapego pode doer um pouco na hora, né? Algo indo embora, por que que dói? Porque é Kali, porque é morte, porque é destruição.
né? É algo indo. Mas, poxa, se minhas células não morressem, células novas não poderiam nascer. Se eu não termino minha digestão e elimino aquilo que eu preciso eliminar, eu não vou ter uma boa abertura para uma nova nutrição. Né? Então, isso eu vejo que é uma coisa que o tempo e o metabolismo estão intimamente ligados, né? Tempo e digestão. O tempo de se nutrir, o tempo de se satisfazer, o tempo de digerir, o tempo de eliminar, o tempo de, né, de restrição dos sentidos, o tempo de comunhão dos sentidos. E lembrar assim que Kali, né, ela vem avisando, né? Kali a gente não precisa pensar como uma deusa má que vem para punir a gente, né? Ela vem avisando o nosso corpo a todo minuto, né? Eu penso muito em Kali assim, muito presente a todo momento, ela avisa, ela me avisa, né? Quando eu sinto uma indigestão, eu falo, nossa, isso é Kali ali batendo nas minhas membranas, falando, ó, você já sabe, tipo, isso não é mais, né, pra você comer. Você sabe, ficar tomando esse tanto de café, eu vou mexer aqui na tua cabeça. Não, Só que a para, gente não fala do café. Não põe o café eu no tô meio, pra te André. provocar mesmo, João. Pô, Eu falo os do café dentinhos depois, amarelinhos, né, do café. né, O que cara, não toma. o cara termina a live com a boca fechada, né? Hum. E aí, assim, a gente foi tão ignorando a Kali, né? A Kali, que chega uma hora, ela tem que cortar a cabeça de uma, assim, ela tem que sacudir essas membranas, né? Uhum. E eu vejo, isso que você falou há um tempinho atrás, eu acho tão lindo, vou até refrisar, assim, que o Ayurveda ela é uma ciência muito imagética, né? A gente tem que aprender a ver o Ayurveda. E não, assim, só escutar teoricamente, ler, a gente tem que ver as coisas. A vida, a gente tem que sentir a vida, né? Sentir, ver, mesmo que de olhos fechados, assim, o que está acontecendo na vida nesse momento, né? A Ayurveda não dá para ser uma ciência teórica de um livro, né? Então, essas imagens, não sei se vocês perceberam, a gente fala muito através de imagens, porque, pelo menos eu acho que eu compartilho isso com o Gê, é o jeito que a gente aprende o Ayurveda e que a gente concebe. E o que eu vejo nesse sentido é, assim, de um lado, Kali falando pra gente, e de outro, quando a gente escuta Kali, todo esse processo de pulsão do corpo, de quente, frio, lá no final vai escoando, escoando, escoando líquidos assim, finos, sutis, que é o outro lado do que você falou das deidades, né? Do vento, do fogo e da forma. Dentro da gente, a gente forma assim sutilmente esses deuses, né? O prana, ter um fogo inteligente de cada célula, que sabe o que absorver e o que tirar da célula, uma estrutura molecular de camadas que vão formando o nosso corpo inteligentemente, né? E eu vejo que aí a pulsão da vida ela é uma música, assim, com seus tempos, com as pausas, com os momentos grandiosos, né? Com os crescentes alegros e Hum. tudo mais. E a gente vai formando esses pequenos fluidos que assim é tão sutil que ele se conecta lá do outro lado de novo, né? E aí a gente entende o pulsar da vida como um todo, Sim. como a grandiosidade da vida, né? Mas para isso a gente tem que passar por tudo isso, né? Assim, É. É bonito, né? Porque o Shiva Nataraja, né? Que é o senhor da dança, né? Ele tem, ele tem um pé no chão e debaixo desse pé tem como se fosse um demônio, né? Que representa a ignorância, aquilo que decai. E ele está se apoiando nesse demônio. Eu acho muito interessante isso. E o outro pé dele para cima, ascendendo num gesto assim de dança. Aí ele tem um tamborzinho na mão dele em formato de ampulheta, que significa o tempo. E ele tem um chakra, né, uma roda de fogo em volta dele. E para mim é muito bonito isso, porque o senhor da dança, que dança, né, o tempo, né, que pulsa a vida, como você falou, né, é um pulsar imagético, né? E por que imagético? Porque a vida ela é imagética.
Como seria a gente sem o substrato mental? Como a gente experiencia a vida? Como que seria o sentido sem a mente? A mente é a essência da nossa experiência imagética, não a mente no sentido racional só, mas a mente contemplativa. Então, esse senhor que dança, né? Ele na dança dele, ele separa o que está embaixo do que está em cima. Ele toca o chão, ele toca a ignorância, ele digere, ele metaboliza, mas também, através da dança, ele eleva, ele sublima, né? E aí formam essas energias internas, como você falou, né? Do Tejas, né? É muito bonito isso no Ayurveda. Pensar que nutrição alimentar pode ser a base do discernimento mental, né? Que, digamos, a harmonia do movimento do corpo gera prana, que é energia inteligente, né? Que a nutrição gera ódias, né? Que é essa lubrificação interna, que é esse néctar que o nosso corpo produz. Muito lindo isso, Gil. Muito lindo. Esse colocar o pezinho no demônio é muito importante, né? A Não também a Fernanda... gente... Calma aí, só pra sair daqui achando que a gente só vive esse lugar esplêndido de pulsão, de cá. A gente tá com o pé bem enfiado no demônio, tá, gente? É de lá que a gente vai saindo, assim. Não tem atalho, né? Pelo menos assim. Deve até ter, mas a gente tá trabalhando na matéria, né? A Fernanda escreveu aqui, gente, fala mais dessa água como parceira desse fogo que transforma e nutre. Olha, é bonito isso, né, Fernanda? Porque, olha que interessante, voltando para as gunas, na sequência que o texto clássico descreve. Primeira guna, o primeiro par de qualidades que compõem esse universo sensorial nosso, esse mundo sensorial. Pesado e leve. Então, a lei da gravidade se manifestando. A origem da forma, a condensação do nosso plano. Aí o próximo guna, quente e frio, a energia do movimento. Aí qual que é o próximo par de guna? Snigda, que é oleoso ou úmido, e ruksha, seco. Então, o equilíbrio, se a gente pensar bem, as águas equilibram a temperatura do corpo, não equilibram? Num deserto que não tem água, o calor fica instável. Um corpo que tem uma boa distribuição de água, você equilibra a pulsação do calor e o calor equilibra a estabilidade das águas. Existe um equilíbrio entre água e temperatura. Então esse é um equilíbrio básico da vida, né? Pesado e leve, quente e frio, seco e úmido. Os três pares primeiro. Qual que é o próximo? Tikshna, penetrante, e manda lento, que já são conceitos de Agni, de fogo digestivo. O fogo digestivo que penetra, a energia penetrante e a força que resiste, equilibrando a forma. Né? Por isso que o próximo guna que vem é estira, estável, e sara, o chala, móvel. Então, Tikshna penetra, manda, resiste, movimento. Essas são as bases das gunas que compõem o movimento da vida. Né? Então, água e fogo no nosso corpo são equilíbrios da vida. Se você aumenta o fogo vai esquentar, vai diminuir a água. Se você aumenta a água, diminui o fogo. Se você pega o fogo da lamparina e põe ele quente demais, ele consome o óleo da lamparina. Se você põe muito óleo, ele apaga o fogo. Precisa desse equilíbrio para sustentar a vida, que é simbolizada, em alguns textos do Ayurveda, como essa lamparina. Tem o ar movimentando, o fogo que mantém o calor, a alma, o óleo que resfria, que condensa e que nutre. Né? Então é o equilíbrio da vida. E essa lamparina, a dança dela, é a dança do tempo. Né? Ótimo.
Ô Fê, se você quiser só elaborar isso de um jeito mais na prática, assim, uma coisa que eu gosto muito de pensar e ficar tentando, né, entender, pensa em sucos gástricos. Olha como isso é foda, né? São sucos gástricos. São líquidos, é tudo água, mas que tem um fogo potente lá dentro. E no momento que esses sucos gástricos começam a entrar em desequilíbrio, seja no fogo ou na água, a gente vai percebendo na pessoa. Quando tem mais água, e ela vai encharcando, vai apagando o fogo, vai ficando mais oleosa na pele. Ou quando aumenta muito o fogo e seca a água, que ela vai secando, vai ficando mais irritadiça, secando os tecidos. Então eu acho muito legal também puxa para o corpo isso e tenta entender assim a bile, o que que acontece, todos esses sucos gástricos, né? Isso é Ayurveda, né? Assim, a gente tem que trazer essa imagem do Ayurveda e trazer isso, convidar isso para dentro, né? Porque aí o jogo começa assim, aí Uhum. esquenta mesmo o jogo. Tem É um isso que o Rodolfo coloca aqui, né? Pulsar, expanda, tem dois extremos, dois pontos de mutação, onde um atributo está no máximo enquanto o oposto está no mínimo. Aí ele fala, o caminho do meio seria uma forma de diminuir esta amplitude? Aí eu me lembrei, né, que uma das escolas que compõem o Ayurveda, um dos darshans, né, que compõem, é o budismo, né? E tem aquele momento que Buda está meditando, né, naquela vida austera, sem comer, há vários anos, né? Siddhartha, né, está ali meditando. E ele vai para uma austeridade extrema. Aí uma hora ele ouve um barqueiro passando no rio. Ele lá em meditação profunda há vários anos. Aí ele ouve um barqueiro passando no rio tocando um instrumento de cordas. E aí ele tem o grande insight dele, né? A grande visão que é, se esticar demais, a corda arrebenta. Se afrouxar demais, o instrumento não toca. Então na vida, né, a gente está o tempo todo nessa busca. Se eu esticar demais a corda no que eu me exijo na disciplina, na transcendência, no que eu tenho que fazer, né, pode ser que ela arrebente. Se eu pouquinho. afrouxar demais, não, se conecta, é tudo no seu tempo, sai da cama a hora que você quiser, come o que você bem entender, pode ser que o instrumento pare de tocar. Então, manter essa corda numa tensão boa é individual, isso que é muito bonito. Cada um tem o seu tempo interno que vai afinando o seu instrumentozinho, onde precisa de um pouco mais de, vamos lá, mano, já deu, né? Vamos beber uma água morna, vamos comer direito, vamos, né? Rolou uma pizza ontem, vamos de água morna hoje, chazinho digestivo. E um momento que às vezes, cara, solta, se permite, sente um pouco, se descobre numa leveza sensorial. E aí, pouco a pouco, isso vai afinando o nosso instrumento. Se a gente cair muito para um lado ou cair muito para o outro, pode ser que o instrumento não toque ou pode ser que a corda arrebente, né? E se a gente quer tocar uma melodia junto, né? Quão importante é a gente afinar o nosso instrumento. Se a gente Sim. quer fazer uma orquestra nesse mundo, botar esse planeta para tocar uma ópera linda, uma raga divina, é bom cada um ir afinando o seu instrumento aí, assim, se percebendo, porque senão é difícil fazer um dueto, né? Um trio. Amado, 1 minuto para fechar nossa live. Vamos nos beijar aqui? Grato, viu, querido? Que delícia. Valeu, meu amado amigo. Muito Valeu. grato. Grato a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Viajando nesse percurso. Muito legal, gente. Valeu. Grato, pessoal. Muito bom poder ver algumas pessoas, amigos, pessoas que a gente também não conhece. Que delícia poder compartilhar esse momento. A gente vai deixar essa live salva, né? Eu vou ver se eu consigo subir depois para estar no Saúde Elementar, para estar no... Ê, Teodoro, querido. Vai estar no feed aqui nosso. É. A Mandem Edna, sugestões Mari, de live, Juju. né, Pô? Sugestões de É, lives para fazer de segunda-feira aqui.
É. Valeu, gente. Valeu. Beijos. E eu fecho aqui.